Ninguém vos engane. Então, Jesus, no versículo 4, ele fala sobre vigilância e sobre nós termos vigilância sobre o engano. E nós, aleluia, estamos já passando por este período de engano, aleluia. Nós já estamos, aleluia, neste período, e aleluia, e quando Jesus ele fala, acautelai-vos que ninguém vos engane, logo me lembro de Satanás. Ali, aleluia, em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, aleluia, e Satanás, que engana todo o mundo. Então, a palavra engana é mencionada no texto de Apocalipse capítulo 12, versículo 9, que engana todo o mundo. Então, em Mateus capítulo 24, versículo 4, aleluia, nós também vemos a palavra engane. Então, Jesus ele também fala, que ali no livro de João, glória a Deus, que ele fala dessa maneira, aqui, João capítulo 8, versículo 44, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Aleluia, ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o que eu quero deixar claro para os irmãos é que o enganador é Satanás, e ele tem feito de tudo para enganar esta geração. Aleluia, ele tem feito de tudo para enganar a criação do Senhor, a criatura que somos nós. Aleluia. Então, ele é conhecido como o pai da mentira, como disse o nosso Senhor Jesus. Então, é ele que é o responsável, aleluia, em enganar. E voltando aqui em Mateus capítulo 24, glória a Deus, no versículo 4, acautelai-vos que ninguém vos engane. E outro detalhe que eu quero deixar para vocês é que Satanás ele tem um poder. Isso foi com a permissão de Deus que ele recebeu este poder, aleluia, um poder, aleluia, inferior, porque eu considero Satanás como fraco, e ele é fraco, ele é derrotado, mas se uma pessoa abrir uma brecha, glória a Deus, ele entra e engana esta pessoa. Então, é isso que eu quero deixar para vocês. O diabo, ele tem o poder para enganar você. Glória a Deus. Ele tem o Deus. poder para enganar a sua família. Ele tem o poder para enganar todos aqueles que derem lugar, todos aqueles que derem lugar. Ele vai entrar e vai, aleluia, assolar a sua vida. Ele vai entrar
se você der brecha, então eu quero enfatizar isso aqui. O diabo, ele só destrói a sua vida, ele só te engana se você der brecha para ele. Isso é um assunto muito sério, porque, como já disse a vocês, estamos vivendo já no engano. O engano tem se alastrado, aleluia, de forma intensa. Mas é por isso que é necessário que busquemos ao Senhor, que nós precisamos, aleluia, ingressar em um relacionamento pessoal com Cristo, amém, com o Filho de Deus, para que não sejamos enganados, pelo espírito do anticristo, aleluia. Então, quando nós buscamos o relacionamento com Deus, aleluia, o engano, aleluia, que é o diabo, porque é ele que é o responsável em nos enganar, aleluia. Ele, irmãos, Jesus ele vai dizer, glória a Deus, no livro de Mateus capítulo 7, versículo 15, que fala acerca dos falsos profetas. Mateus capítulo 7, versículo 15, diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então nós observamos aqui, aleluia, outra advertência de Jesus, outra vigilância que nós devemos ter, nós servos do Senhor, servas do Senhor. E esta vigilância, ela está relacionada, ligada contra os falsos profetas. Então temos que vigiar contra os falsos profetas. Então, qual é a personalidade? Quais são os traços de um falso profeta? O que ele faz? Olhe bem, é por isso que nós precisamos levar uma vida de oração. É por isso que nós devemos, aleluia, estarmos em intimidade com Jesus, para nós não sermos enganados, aleluia, por estes espíritos, pelo espírito do engano, pelos espíritos malignos. Então, o falso profeta, ele vem em nome do Senhor, glória a Deus, supostamente em nome do Senhor, ele fala em nome do Senhor, mas não é o Senhor na boca dele, aleluia. Ele fala do que lhe é próprio, como nós vimos ali em João, aleluia, no capítulo 8, se não me falha a memória, no versículo 44, que fala que Satanás é o pai da mentira, e ele fala do que lhe é próprio, glória a Deus, aleluia. Então é isso que os falsos profetas fazem também. Então devemos tomar muito cuidado, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, amém? Vou encerrar por aqui.